O dia do sol. A construção teológica romana. Para compreendermos a transição do sábado para o domingo, não basta olharmos para a história política. Precisamos mergulhar na profunda e complexa teologia sistemática da Igreja de Roma. A Igreja não apresenta essa mudança como um erro, mas como uma demonstração máxima de sua autoridade terrena e espiritual. O alicerce dessa construção reside na distinção entre a lei moral e a lei cerimonial. O influente teólogo e doutor da Igreja, Santo Tomás de Aquino, em sua obra monumental, A Suma Teológica, escrita no século XIII, sistematizou o pensamento que vigora até hoje. Aquino argumentou na segunda seção da segunda parte, questão 122, artigo 4, que o preceito de guardar o sábado é moral apenas na obrigatoriedade de se dedicar um tempo ao culto divino. No entanto, ele afirma que a determinação do sétimo dia é uma disposição cerimonial. Observância do dia do Senhor, no estado da nova lei, sucede à observância do sábado, não por força do preceito da lei, mas pela instituição da Igreja e pelo costume do povo cristão. Esta visão é ratificada pelo magistério oficial. O Catecismo do Concílio de Trento, publicado no ano de 1566, por ordem do Papa Pio V, é explícito ao declarar a soberania da Igreja sobre o Decálogo. No capítulo 4, que trata do terceiro mandamento, lemos o seguinte: Aprove a Igreja de Deus que a celebração religiosa do dia de sábado fosse transferida para o dia do Senhor. Pois, assim como a primeira criação começou no primeiro dia, também a nova criação começou no mesmo dia com a ressurreição de Cristo. Note a expressão, aprove a Igreja. Não há aqui uma tentativa de encontrar uma ordem direta nas Escrituras, mas sim a afirmação do chamado poder das chaves. Este argumento atingiu seu ápice no próprio Concílio de Trento, em 18 de janeiro de 1562. Naquela data, o arcebispo de Reggio, Caspar del Fosso, confrontou os reformadores protestantes que clamavam seguir apenas a Bíblia. Ele provou que, ao guardarem o domingo, os protestantes submetiam-se à autoridade da tradição católica, pois a Bíblia, de forma imutável, ordena o sábado. Vejamos o que diz o livro do Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11, no texto bíblico. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou. A teologia romana não nega este texto. Ela o transcende por meio do magistério. O Catecismo de São Pio X, na questão 366, pergunta o motivo da mudança. A resposta é curta e definitiva. Observa-se o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica, na plenitude da autoridade divina que recebeu de Jesus Cristo, transferiu esta solenidade do sábado para o domingo. Para os teólogos católicos, como o renomado cardeal James de Bons, a Igreja é a Senhora das Escrituras. Em sua obra, A Fé de Nossos Pais, ele desafia qualquer um a encontrar o domingo na Bíblia. Você pode ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, e não encontrará uma única linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras reforçam a observância religiosa do sábado, um dia que nós nunca santificamos. Assim, a teologia sistemática romana fecha o círculo. O domingo não repousa sobre um fundamento bíblico, mas sobre a infalibilidade do magistério. A mudança é apresentada como a prova máxima de que a tradição viva da Igreja é a autoridade suprema na terra. Há resistência e há perseguição. A imposição da teologia dominical não foi aceita de forma unânime por todo o mundo cristão. Enquanto Roma consolidava seu poder sobre o Império Ocidental, diversas comunidades, protegidas por barreiras geográficas ou por convicções inabaláveis, mantiveram a guarda do sétimo dia. Para a Igreja Romana, essa persistência não era apenas uma divergência teológica, mas um ato de insubordinação à sua autoridade suprema. O termo utilizado para estigmatizar esses cristãos era judaizantes. Ao rotular a observância de um mandamento bíblico como um costume judeu, a Igreja facilitava a aplicação de sanções civis e religiosas. O Concílio de Laodiceia, no ano de 364, deu o tom legal para o que viria a seguir. Os cristãos não devem judaizar descansando no sábado, mas devem trabalhar nesse dia, honrando antes o dia do Senhor. Mas se qualquer um for encontrado judaizando, que seja anátema de Cristo. Um dos casos mais notáveis de resistência ocorreu nas montanhas da Etiópia.
Isolada das pressões de Roma pela geografia e pela ascensão do Islã, a Igreja etíope preservou a guarda do sábado por mais de 1500 anos. Quando os jesuítas portugueses chegaram à região, no século XVI, ficaram escandalizados ao encontrar cristãos que ainda seguiam o preceito do Êxodo. A tentativa de forçar a submissão ao domingo romano resultou em décadas de conflitos e derramamento de sangue. A resistência etíope baseava-se na crença de que a lei de Deus era imutável. Vejamos o que diz o Salmo 111, versículos 7 e 8. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre, e são feitos em verdade e retidão. Na Europa medieval, grupos como os valdenses, nas regiões alpinas, também foram acusados de guardar o sábado. Registros da Inquisição Romana descrevem esses grupos como heréticos, muitas vezes citando sua recusa em aceitar as tradições não bíblicas da Igreja. O historiador e teólogo católico Johann Eck, o principal oponente de Martinho Lutero, admitiu abertamente que a guarda do sábado era biblicamente correta, mas que a Igreja possuía autoridade para alterá-la. A Escritura ensina: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. No entanto, a Igreja mudou o sábado para o domingo por sua própria autoridade, sobre a qual os reformadores não têm autoridade para contestar. A teologia sistemática romana, portanto, usou a coerção e a excomunhão para silenciar as vozes que apelavam para a Bíblia. O domingo tornou-se a marca da autoridade da Igreja. No ano de 1633, o Papa Urbano VIII reforçou essa posição através de um decreto que tornava obrigatória a santificação do domingo sob penas severas, consolidando o que fora iniciado por Constantino mais de 1300 anos antes. O confronto histórico entre o sábado da criação e o domingo da tradição não é apenas uma disputa de calendários. É, fundamentalmente, uma disputa sobre quem detém a palavra final na vida do cristão, a palavra escrita de Deus ou a voz viva da Igreja de Roma. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Atos, capítulo 5, versículo 29. O legado e a conclusão final. Ao percorrermos os séculos de história, desde as areias da Judéia até os imponentes concílios de Roma, uma verdade emerge com clareza cristalina. A substituição do sábado pelo domingo não foi um evento isolado, mas uma das maiores transformações culturais e religiosas da humanidade. O que começou como uma estratégia de sobrevivência política sob chicote do imperador Adriano, culminou em um dogma inquestionável que moldou a civilização ocidental. A teologia sistemática romana, ao longo de quase 2 milênios, ergueu um monumento à autoridade da tradição. Através das vozes de Eusébio, Aquino e dos papas, a Igreja declarou que o sábado bíblico, o memorial da criação, foi sepultado para dar lugar ao domingo, o memorial da autoridade eclesiástica. O domingo é uma instituição católica e sua reivindicação à observância pode ser defendida apenas em princípios católicos. Do princípio ao fim das Escrituras, não há uma única passagem que autorize a transferência do culto público semanal do último dia da semana para o primeiro. Revista Catholic Press, Sydney, Austrália, agosto de 1923. Este legado permanece vivo no cristianismo moderno. Milhões de pessoas ao redor do globo guardam o primeiro dia da semana, muitas vezes sem compreender que estão seguindo um decreto imperial romano e um cânon católico medieval, e não um mandamento das Escrituras Sagradas. O conflito que começou no primeiro século continua a ecoar, desafiando cada indivíduo a confrontar a origem de sua fé. A Bíblia apresenta o sábado como um sinal perpétuo entre o Criador e sua criação. Relembremos as palavras de Jesus Cristo, registradas no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27 e 28. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. O documentário O Dia do Sol expôs as engrenagens da história. Vimos como o medo da perseguição, a diplomacia de Constantino e a sistematização teológica de Roma trabalharam em harmonia para alterar o calendário de Deus. Diante de fontes primárias, registros de concílios e confissões da própria Igreja, a névoa da confusão teológica se dissipa. Resta apenas uma pergunta fundamental para o espectador. Se as Escrituras apontam para o sábado, mas a tradição impõe o domingo, em qual autoridade repousa a sua adoração? A história deu o seu veredito. A escolha, no entanto,
permanece sendo sua. Porque assim diz o Senhor no livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Se este documentário ampliou a sua compreensão, se as fontes apresentadas despertaram perguntas, ou se a história aqui exposta o levou a refletir sobre a origem da sua fé, então este conteúdo cumpriu o seu propósito. Nosso compromisso é continuar lançando luz sobre temas que, por séculos, foram envoltos em tradição, silêncio e dogma, sempre com base em documentos históricos, fontes primárias e nas escrituras sagradas. Inscreva-se no canal. Curta este vídeo. Compartilhe com quem busca respostas, e não apenas heranças religiosas. Ao fazer isso, você não apenas apoia este projeto, mas se torna parte de uma comunidade dedicada à investigação da verdade, à memória da história e à liberdade de consciência. Porque conhecer a história é o primeiro passo para decidir, com responsabilidade, em qual autoridade repousa a nossa fé.